Que alegria poder estar aqui para desfrutar de mais um momento de ensino, de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui toda semana batendo um papo sobre escola bíblica dominical. Não é uma aula, é simplesmente um resumo, uma sinopse, para que possa estar lhe ajudando. Tá bom? Eu sou o Agnaldo, nós estamos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Se você entrou aí e não for ainda inscrito no canal, não deixe de se inscrever, pode dar o seu like, o seu dislike também, isso aí é gratuito, e pode compartilhar esse vídeo, deixe o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta, e que tudo seja para a glória de Deus, tá bom? Nós estamos nessa lição de número 10, que é a ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Então, depois da santificação, vamos buscar a paz. Texto áureo, texto de ouro: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Sem a santificação, vamos fazer desse texto, dessa expressão, uma tônica. Sem a santificação, vamos botar com letras garrafais, ninguém verá o Senhor. A verdade aplicada, o autêntico discípulo de Cristo também deve ser conhecido por ser promotor da paz e está sempre procurando fazer o bem. Quais são os objetivos dessa lição? Apresentar o significado da palavra paz, mostrar que para promover a paz é preciso tê-la, e ressaltar que fazer o bem é uma ordenança bíblica. Graças a Deus. Qual o texto de referência? Romanos, capítulo 12, versos 18, 19, 20 e 21. E nós não vamos ler como é de praxe, para que a gente possa ganhar tempo nessa sala de aula, que é de aproximadamente 30 a 40 minutos. A introdução diz, a presente lição enfatiza os princípios bíblicos que devem nortear o discípulo de Cristo na sua ação de obediência em ser um agente promotor da paz e de perseverar em fazer o bem. Vamos sublinhar aqui, perseverar. Ser insistente, contínuo, fazendo o bem. Qual o significado de paz? A palavra paz é representada no Antigo Testamento hebraico principalmente pela palavra shalom, e no Novo Testamento grego pela raiz do substantivo eirene. A ideia geral é de bem-estar. Então, quando a gente fala assim, shalom, te desejo que esteja bem, te desejo que haja harmonia na sua vida, te desejo que a sua vida seja próspera. Esses são as variantes do significado shalom. Os judeus, por exemplo, tinham muito o hábito de cumprimentar Shalom Adonai, que seria a paz do Senhor. Então isso são saudações que sempre vai trazer essa conotação de paz. Paz física, paz interna, paz espiritual. Sempre vai trazer essa conotação completa de paz em todas as esferas da sua vida. Paz com todos os homens. Sabemos que nem sempre a paz parte somente de um lado, mas Paulo recomenda que, se for possível, procuremos ter paz com todos os homens. As melhores coisas para viver em paz com todos. Não falar mal de ninguém, não enfrentar ninguém, não entrar na vida de ninguém, comprar e pagar, tratar e cumprir, pensar antes de falar, saber que toda ação gera uma reação. Então, sempre o canal para ter paz é saber comandar o seu mundo interno, trabalhar a sua inteligência emocional e saber gerenciar
aquele momento de ira, aquele momento de angústia, aquele momento quando você tem aquele rompante de agitação interna e você consegue frear, você consegue gerenciar e canalizar para outro lado. Isso é muito importante, principalmente se você trabalhar na área da liderança na igreja. Vamos lá. A paz interior é pré-requisito para a paz externa. Todo mundo, todo ser humano que tenha um problema intrapessoal, que tem uma guerra intrapessoal, uma guerra com ele mesmo, uma ausência de paz interna, vai ter um problema interpessoal. A sua ausência de paz interna, que seria o intrapessoal, vai gerar um ambiente de guerra interpessoal, onde o convívio com as pessoas será um momento, muitas das vezes, de agressividade, um momento não prazeroso para essa pessoa que vive esse momento interno, e as guerras externas é simplesmente a exteriorização dessa guerra que ela vive internamente. Então vamos tratar disso, quem sabe procurar até um profissional, pode ser angústias que vêm lá de trás, que vem te carcomendo, de traumas, de ressentimento, de raiz de amargura, às vezes, muitas das vezes da infância, e que nós não damos a liberdade para a palavra tratar de nós, porque eu acredito que a palavra trata, se a gente se debruçar, estudar, se aplicar, e ela atingir e afetar a nossa vida espiritual, é claro que com certeza ela vai tratar esse lado nosso que está doentio. Mas se nós não dermos essa liberdade para a palavra, para Deus agir em nós, procurar um profissional é o melhor caminho, já que nós não estamos conseguindo, devido a essa guerra, atingir o ápice da nossa vida espiritual. Mas sempre necessário sendo, procura um profissional e não alimenta aquela ideia de que eu sou assim mesmo, não, eu sou assim, Deus não me muda, Deus não vai me mudar, ninguém me muda, eu sou assim. Às vezes isso está te causando muitos males, e por onde você chega, a guerra chega junto com você. Vamos procurar ajuda. Por isso Jesus sempre, quando ele chegava e ia cumprimentar alguém, ele falava Shalom Aleichem, paz seja convosco, ou seja, que tenha paz em você. Shalom Aleichem, que em você habite a paz. E aí vai lá o desejo de bom-estar, que habite em você a harmonia entre o seu mundo espiritual e o seu mundo físico, que haja essa coesão e uma abrangência de paz na sua vida. Vamos lá, então a paz interior, e 1:3 diz, a verdadeira paz vem de Deus. O Salmo 119, Salmo 119, verso 165, diz o seguinte, vamos lá, grande paz. Na ARC está escrito muita paz. Eu estou lendo na RA. Grande paz tem os que amam a tua lei. Ô glória! Para eles não há tropeço. Então, muita paz, ou grande paz tem os que amam a sua lei. Para eles não há tropeço. Então é importante a gente entender que a verdadeira paz, ela vem de Deus, paz de espírito. Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito isto para que tenhas paz em mim, em Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É muito importante a gente entender que a paz
que nós temos em Cristo é diferente da paz que o mundo dá. Jesus disse, eu não dou a paz a vocês como o mundo a dá. Porque o mundo, a paz do mundo, ela é falsa e ela depende das circunstâncias. Ela depende de que tudo esteja bem para que você a mantenha. Então ela é falsa. Se o mar se agitar, a paz se perde. E a verdadeira paz em Cristo, ela é paz e ela é manifesta quando há agitação interna. Lembra de Jesus no Lago da Galileia atravessando com seus discípulos para Gadara? Uma agitação dos seus discípulos e Jesus dormia tranquilo no barco. Por que ele dormia? Porque havia paz dentro dele, independente das circunstâncias que estava passando a embarcação. Então, paz, ela é paz quando há a adversidade e nós podemos olhar e ver aquela pessoa de modo pacífica, controlada, e aí nós vamos dizer, aquela pessoa sabe viver a paz, porque no meio dessa turbulência, ela mantém o seu comando interior. Então, no mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tende paz em mim, eu já estou falando isso para vocês. Eu venci o mundo, tende paz em mim. Paz verdadeira e genuína só em Cristo Jesus. Vamos lá, o 2 diz assim, a paz é representativa na vida do cristão. A paz é uma virtude do fruto do Espírito. Ou seja, a paz é um fruto do Espírito. Então, quem tem paz, ele vai manifestar essa paz no meio da tempestade e no meio da guerra. Porque ela é um fruto produzido pelo Espírito Santo. A paz requerida aos cristãos. Tópico 2, subtópico 1. É preciso ter paz entre os irmãos, paz entre parentes, paz com os que presidem no Senhor, paz com Deus, paz com a igreja, paz com os homens, paz consigo mesmo. A paz com Deus, a paz consigo mesmo, vai gerar as outras. Por quê? O tratamento do nosso interior, ele vai partir na medida que eu me permito ser tratado por Deus. Então, paz com Deus, paz com você mesmo. As outras pazes são circunstanciais. Elas vão ser oriundas desses dois pés, paz com Deus e paz conosco mesmo. Pronto, isso é o ponto de partida para que nas outras áreas nós venhamos a ter paz. Vamos lá. Os 3 pilares da paz. Quais são os 3 pilares da paz? A união, a comunhão e a unidade. Então, a união gera força e juntar as forças é puxar para o mesmo lado, para o mesmo ideal. Comunhão, ter as coisas em comum. E a unidade do Espírito é mantida pelo vínculo da paz. Então, eu preciso ter união, juntar com o mesmo ideal, estar junto com o mesmo propósito, ter comunhão, ter em comum, e a unidade. A unidade é a mistura, onde você não consegue mais ver ali dois pontos, mas ver um só. Por exemplo, duas bananas. Deixa eu ilustrar com essas canetas. 2 bananas. Nós temos aqui
duas bananas unidas. Se a gente mistura essas duas bananas, a gente faz uma unidade de duas bananas. Então a unidade seria trabalhar de modo que as ideias sejam idênticas, porque trabalhamos pelo mesmo ideal quando nós estamos falando do ideal do reino de Deus. Fomos chamados para sermos promotores da paz. Somos chamados para promover a paz. Então a gente não pode andar com um galão de gasolina e quando a gente vê uma centelha de guerra, a gente vai lá e... Não. A gente é para andar com barril de água, CO2 e tantos outros materiais que são úteis para apagar incêndio. Tiago diz que como um fogo, vamos ler o texto. Tiago capítulo 3, olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 3, ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grandes selvas. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e de aves e répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, e é mal incontido, carregado de veneno mortífero, capaz de incendiar uma família, uma rua, um bairro, uma igreja. Ou seja, nós estamos falando de sermos chamados para promotores da paz. Então, todo cuidado é pouco para a gente não sermos promotores de guerras. Ao invés de nós sermos apagadores de incêndios, somos os geradores, os ajudadores, os mantenedores dos incêndios. Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo possa tratar de nós para que nós possamos a cada dia promover a paz aonde nós chegarmos quando ali houver guerra. O 3 diz: fazer o bem é uma recomendação bíblica. Uma lei que Jesus deixou bem claro está registrada em Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O salmista também expressou: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então são pontos que a gente precisa de quê? Essa aqui é a regra áurea. É um texto de ouro. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso é uma regra de ouro. Você quer que os homens façam? Faça você primeiro. Difícil, né? Mas é assim mesmo. O caminho é estreito. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo disse aos Gálatas
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos. Gálatas 6, 9. Aos domésticos da fé. Paulo também disse aos romanos: não te deixe vencer do mal. Olha só. Mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Em outras palavras, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, porque somos do bem, temos que ser do bem, somos chamados para o bem. Ponto. Se somos servos de Deus. Até aqui só. Vamos lá. O 3:2 diz: para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Porque não falta alguém que vai te incentivar a fazer o mal. Não vai faltar alguém que, se alguém fizer alguma coisa com você, vai te incentivar. Ah, não, eu faria isso. Não, eu arrebentava. Não, e eu comigo... Não vai faltar pessoas que vão fazer isso dentro da igreja, crentes que estão caminhando, que estão ali, estão fazendo, entre aspas, a famosa obra de Deus. Então, sempre tenha cuidado para que, para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada. Então, quando vier alguém, você vai falar, mas não foi Jesus que ensinou isso. Jesus não ensinou essas coisas. Se vingar, esperar na esquina, esperar na curva. Com Jesus, não. Então vamos atentar para isso aqui, para a gente poder, de repente, não andar na contramão da palavra de Deus. O apóstolo João deixa bem claro que só quem faz o bem é nascido de Deus. E é de Deus. Então só quem faz o bem tem a divina semente e nasceu novamente de Deus, nasceu espiritualmente. E se agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Vamos lá, para a gente fechar aqui, o 3:3 diz: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, Tiago diz que não sermos omissos e negligentes aos atos da bondade para com o nosso próximo. Todo o que estiver ao nosso alcance vale a pena fazer, para não incorrer no erro do pecado. O que seria? Aqui seria o pecado da omissão, porque quem pode fazer o bem e não faz, peca por inação, peca por omissão. Então ele não deixa de pecar porque não praticou. Você peca por ação e peca por inação. Você peca por omissão e peca por comissão. Então, nesse caso aqui, é um pecado por omissão, um pecado por inação. É um pecado. Você pôde fazer, teve a chance de fazer, mas não fez. Pecou. Como alguém que tivesse feito. Pecou. Então o Tiago está pedindo para que a gente não incorra no erro de vivermos uma vida onde o pecado é algo normal e prazeroso para nós. Que, Deus desperte a nossa consciência e que a gente se enquadre no que a palavra de Deus nos ensine. Esse é o nosso papel. Não tem para onde a gente correr e ficar tentando remendar o evangelho e botar pano novo e remendo novo em pano velho. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Se você pode fazer o bem hoje, não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence. Amanhã está na mão de Deus. Sempre há pessoas precisando de uma mão amiga, precisando da nossa ajuda. Sei que não podemos ajudar a todos, mas podemos ajudar o máximo que pudermos. Pode fazer o bem? Faça. E Deus te recompensará. Pode viver em paz? Viva em paz. Porque muita paz tem os que amam a sua lei. Para nós concluirmos,
Em um tempo de tantas distrações e friezas espirituais, à medida que se multiplica a iniquidade, o discípulo de Cristo é chamado a manter o foco nos princípios bíblicos para cumprir a autêntica vocação de ser um agente que promove a paz e persevera em fazer o bem, no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. É o Espírito Santo que nos habilita, que nos capacita, que nos dá condições de fazermos o bem e de vivermos em paz. Porque paz é fruto do Espírito Santo. Tá bom? Obrigado por ter ficado conosco até o final dessa aula. Obrigado por ter participado dessa sala de aula. E nós voltamos com alguns estudos para acrescentar ao seu conhecimento. Se você tiver uma sugestão de um tema, deixa o tema aí no comentário para a gente estar fazendo um vídeo para o nosso entendimento. Fica com Deus, um grande abraço, até a nossa próxima aula.